Olá, meu nome é Mel Pinesso, sou nutricionista esportiva e esse é um vídeo dedicado aos ultramaratonistas, especialmente aqueles que vão encarar os 55 e os 80 km da La Mission. A prova vai acontecer lá em Passa Quatro, em Minas Gerais, e o pessoal dos 80 km vão ter pela frente mais de 5.000 metros de ganho de elevação, com um limite de 31 horas para concluir a prova, enquanto que os missioneiros dos 55 km têm 19 horas para concluir a prova e nesse meio do percurso vão encarar mais de 4.000 metros de ganho. Quando a gente pensa em provas tão longas assim, é interessante a gente pensar que a gente precisa cuidar dos estoques de carboidrato. Isso é muito mais do que aquele jantar que veio na véspera. Isso deve acontecer alguns bons dias, coisas de uns 5 até 7 dias antes da competição, especialmente para aqueles atletas que têm a tendência a fazer uma dieta um pouquinho mais low carb. E junto com isso, a gente monta a estratégia de vocês diminuírem o consumo de proteína, porque a proteína tem uma tendência a dar muita saciedade, atrapalhando um pouquinho a estratégia de comer mais nesses dias. Um outro cuidado importante é vocês pensarem aonde vocês vão comer, se o lugar é seguro, se essa alimentação tem uma boa procedência para minimizar ao máximo o risco de uma intoxicação alimentar ou qualquer outro problema na véspera. Quando vocês me perguntam, ok, eu preciso comer mais, mas quanto mais? A gente tem uma tendência a fazer uma continha mais ou menos de 7 até 10 gramas de carboidrato por quilo de peso, sendo que alguns atletas a gente chega até 11, 12 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. E para tolerar esse aumento de consumo, as bebidas calóricas podem ser suas grandes aliadas. Eu costumo bastante recomendar o suco de uva integral, que além de ele ser bastante concentrado no grupo dos carboidratos, ele acaba sendo bastante rico em antioxidantes que pode te dar uma forcinha, inclusive no teu sistema imune. E pensando nas grandes altitudes que vão ser encaradas, para aqueles atletas que têm tontura, enjoo, desconfortos, às vezes você tem esses sintomas e nem imaginava que era por conta da altimetria, mas caso você tenha isso em grandes altitudes, uma estratégia que a gente pode pensar é a suplementação do nitrato. Mas o nitrato ele tem um pico de ação mais ou menos em torno de 1h30, 2 horas depois que essa suplementação foi feita. Então você tem que pensar isso de maneira estratégica. Nessa prova, os pontos mais altos da prova vão ser Pico da Mina, Alto Montana e Campo do Muro. Então olha o mapa da prova, veja mais ou menos em que momento você vai estar próximo desses picos para você pensar nessa suplementação do nitrato. A gente estima que existe uma demanda de 80 até 100, 120 gramas de carboidrato por hora, mas muitos atletas não toleram consumir tudo isso. Então o que o teu corpo faz é sempre usar o que tem de reserva. Quando a gente pensa numa prova tão longa, o problema é se a reserva que você tem vai chegar até o final dela. Então use os PCs como os teus auxiliadores. Eu trabalho bastante dessa maneira com os meus pacientes quando eles não toleram suplementar tudo isso durante os treinos. Então eles suplementam mais ou menos ali 50, 60, 70 gramas de carboidrato por hora e a diferença eles acabam consumindo um pouquinho mais nos PCs. E assim você consegue reduzir um pouquinho a diferença entre tudo que está sendo suplementado e a demanda toda que está acontecendo durante a prova. Nessas duas distâncias vai existir a possibilidade de você usar um drop bag, que é uma bolsa oferecida pela organização. Em algum momento você vai ter disponibilidade de pegar isso e esse é o momento de você refazer toda a suplementação que você precisa estruturar, sem precisar carregar tudo isso na prova toda. Uma outra suplementação que pode te ajudar bastante é a da cafeína. A cafeína, ela tem a capacidade de diminuir a nossa percepção de cansaço, diminuir a nossa percepção de dor e fazer a gente ficar um pouco mais focado. As doses que a gente recomenda é de 3 a 6 miligramas por quilo de peso, mas tem um vídeo aqui no canal explicando certinho como fazer essa suplementação, em que momento fazer, como que é o pico de absorção, então dá uma olhadinha lá depois desse vídeo. E é claro que você tem que levar em consideração toda a cafeína que existe adicionada ou no teu gel de carboidrato ou naquele mix de carboidratos que você usa e faça ele diluído e vai consumindo, então não esquece de colocar ele na conta também. E é claro que a hidratação ela é uma parte essencial para toda essa estratégia dar certo. Pensa que quando a gente está desidratado, a nossa percepção de esforço, a nossa percepção de exaustão e de cansaço tende a ser muito maior. E junto com isso, a gente tem que pensar na reposição dos eletrólitos que tem que acontecer junto. E no Trail Run a gente usa bastante os sachês de eletrólitos, que você pode fazer eles diluídos. E sempre lembre que a gente precisa, para a absorção desses minerais,
um bom volume de água e também para absorção de toda aquela suplementação de carboidrato que está prevista. Às vezes você tem desconforto quando faz suplementação de carboidrato e não é nem tanto pelo carboidrato, e sim pela concentração e a baixa hidratação que você está fazendo junto com a suplementação. E essas são umas dicas bastante resumidas para o pessoal que vai encarar essas ultramaratonas. A gente tem mais vídeo aqui no canal abordando outras distâncias da La Mission, e se você conhece alguém que vai encarar essas distâncias, encaminha esse vídeo para ele, encaminha seu vídeo aí para tua assessoria esportiva para ajudar a gente a divulgar esse conteúdo. Não esquece de curtir aqui. Um beijo e até a próxima!